Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo aí? Se tiver algum problema com áudio, um vídeo ou alguma mídia que eu vá inserir para vocês aqui durante a aula, eu peço que vocês me informem no chat, tá? Para que a gente possa corrigir aí eventual erro do aplicativo aqui, ou que a gente, propriamente de comando nosso também. Como eu informei ali na mensagem inicial, não sei se todos conseguiram visualizar pelo chat, eu quero que vocês deixem o áudio de vocês no mudo, ok? Aqui no canto inferior esquerdo, vocês têm a opção de dar o mudo no áudio e também tirar o vídeo. O vídeo vocês podem deixar, né? Mas o áudio eu peço que vocês cortem, para que não fique interferindo aqui para mim, tá ok? E aí sempre podem escrever o que vocês têm de dúvida ou alguma coisa que esteja dando errado com relação ao aplicativo no chat. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo aí? Pessoal, eu estou falando com a Larissa que ela está com probleminha de áudio aqui, tá? Por isso que eu parei um pouco de falar, mandei pelo chat. Tenta verificar aí, Larissa. Ele está ouvindo agora? Estão ouvindo? Agora? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Estão me vendo, né? Tudo certinho? Vamos iniciar então. Eu peço que vocês deixem no mudo. Eu estou ouvindo alguém que está parece enchendo um copo de água aí. Que vocês deixem no mudo, porque senão fica me interferindo para mim aqui.
Aí, eu acho que agora melhorou. Vamos lá. Pessoal, boa noite, né? Espero que todos estejam bem. Espero que todos estejam conseguindo se adaptar aí a essas mudanças propostas pelo Senar, né? Em relação ao acompanhamento aí das aulas com os tutores mediadores presenciais de forma virtual, né? Eu me chamo Luiz Fernando Pereira, sou advogado, atuante aí no nosso estado, né? Predominantemente na cidade de Campo Grande, onde eu moro, mas também no estado, Mato Grosso do Sul, de uma forma geral, e alguns outros estados também da federação. Também tenho uma empresa no ramo do agronegócio, tá? Daí a minha experiência no ramo do agronegócio, também porque na advocacia atuo na área do direito ambiental e agrário, certo? Estou no Senar aí desde 2015, tá? Nesse curso ETEC, então praticamente desde o começo, lecionando em várias matérias aí, e desde o início, principalmente nas matérias de legislação agrária e ambiental e políticas públicas e responsabilidade social e ambiental, certo? Vocês ainda vão ter. Pessoal, com relação ao caso das restrições sanitárias, né? Isolamento aí, essa questão de pandemia que nós estamos vivendo, não é um momento fácil para ninguém, tanto na parte pessoal quanto na parte profissional, na parte social. Mas nós temos que ter paciência, resiliência e nos adaptar às novas mudanças, né? Tanto com relação ao enfrentamento da questão da pandemia aí, tanto e também com relação ao nosso aprendizado, o que a gente tem que fazer. Nós não podemos parar simplesmente, temos que continuar e de alguma forma nos adaptar para que seja possível fazer aquilo que seria de forma presencial, por exemplo, né? Como essas aulas nossas aí, que já eram para ter ocorrido de forma presencial, e num esforço conjunto entre nós, tutores, Senar, né, e todos os colaboradores do Senar, e claro, vocês, nossos alunos, nós estamos tentando fazer possível isso seja possível, e a gente pede paciência porque são adaptações, são mudanças que vêm, a carga de atividade online aumentou muito, com certeza, e também peço paciência com relação a nossos agendamentos. Nós vamos enviando mensagens para vocês, acaba ficando um pouquinho mais cheio, né? Digamos assim, o AVA, mas é a única forma que a gente tem para nos comunicar com vocês e aos poucos a gente vai lapidando isso aí e conseguindo tornar o mais eficiente possível, para que a gente consiga nos aproximar de vocês de forma mais igualitária possível, como se fosse um encontro presencial, tá? Pessoal, qual que é o nosso objetivo aqui? Apenas uma introdução aqui, depois nós vamos entrar na matéria especificamente. O objetivo é debater e trocar experiências, né? Sobre os temas mais relevantes da unidade aí de introdução à informática, assim como sanar as dúvidas de vocês, que vocês possam ter no decorrer do semestre, tá? Com relação a debater e trocar experiências, nesse primeiro momento eu peço que a gente troque as ideias nos fóruns, sempre serão abertos fóruns para vocês, para justamente debater e trocar experiências através das mensagens. Fiquem à vontade para nos questionar, certo? Eu já propus a vocês 2 fóruns, espero que, eu já vi que alguns alunos já responderam, já participaram no fórum de discussão, tá? Já acho que, se não me engano, recebi 3 ou 4 atividades já. E também abri um fórum de dúvidas, tá? Ambos estariam abertos até hoje. Então, assim, não sei se todo mundo já está com atividade pronta para enviar. Se vocês me pedirem ali, talvez eu possa estender um pouco esse prazo, por conta dessa mudança abrupta que nós tivemos de acúmulo de atividades aí online. Eu posso até talvez estender um pouco mais o prazo, mas eu peço que vocês estejam atentos, né, a tudo que a gente abre para vocês no AVA. Então, eu abri 2 fóruns no dia 12, tá? Um de discussão e um de dúvidas, tá? E peço que a gente troque ideias e vocês tirem as dúvidas comigo através desses canais e também através do canal de mensagem. Aqui nessa aula também, vocês podem me questionar durante a aula inteira pelo chat, tá? Mas aqui vai ser um pouquinho mais difícil de sanar todas as dúvidas, porque nós temos pouco tempo, né? Apenas 1 hora aí. Vamos lá.
Pessoal, eu vou passar um vídeo para vocês inicial e talvez o áudio para vocês vai ficar um pouco baixo. Então, eu peço que vocês aumentem no máximo o volume de vocês, do dispositivo que vocês estejam usando. Se possível, coloquem fone, ok? Vou passar esse áudio inicial, um áudio de uns 3 minutos, e aí a gente inicia a aula. Estou abrindo o vídeo aqui. Pessoal, eu acho que o vídeo está dando algum probleminha, deu algum probleminha na execução dele. Eu vou passar o link para vocês, para que vocês possam assistir pelo YouTube. Esse vídeo, se eu não me engano, tem lá no Ava lá, eu já assisti. Vocês já conseguiram assistir? Ok, então. Bom, o vídeo é introdutório, apenas introdutório mesmo. Eu sempre gosto de utilizar ele para vocês visualizarem de forma prática o que vem acontecendo na agropecuária, né? Mundial, não só brasileira, mas mundial. Como ela vem evoluindo. Eu gosto muito de passar os vídeos porque eles são muito claros, muito objetivos, nos mostrar, assim, com imagens a gente consegue ter uma melhor dimensão do que está acontecendo. Eu acredito que todos vocês aí estão cientes que nós precisamos produzir alimento, produzir alimentos cada vez mais. O Brasil se tornará o celeiro do mundo. Acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido isso. E, consequentemente, daqui sairá muito mais do alimento que alimenta, dos alimentos que matam a fome do mundo inteiro, correto? Eu tenho alguns dados que eu sempre passo, assim que a gente for trocando ideias pelo AVA, eu vou passando esses dados para vocês, de qual que é a projeção até 2050 do que nós vamos ter que aumentar de produção, de produtividade, o tanto de alimentos que sairá do Brasil, essa porcentagem e tudo mais. Certo? É cerca de 40% até 2100, 40% dos alimentos serão produzidos consumidos no mundo, né? Serão produzidos no Brasil,
e desses 40% produzido na América, aliás, desculpe, 40% será produzido na América do Sul, e desses 40% do alimento mundial, 80% dele sairá do Brasil. Então, assim, a gente tem uma dimensão do que nós deveremos ainda produzir, aumentar em produtividade. Então, assim, apesar de termos que melhorar a produtividade, aumentar a produção, nós precisamos também não degradar o meio ambiente, né? Então, assim, é algo que, a princípio, parece, como é que nós vamos produzir mais sem agredir mais o meio ambiente? É plenamente possível, justamente por conta da tecnologia, por conta de legislações rígidas. Nós já temos, né? Precisamos de políticas públicas, federais, estaduais, municipais, para que fomente a produção de alimentos cada vez mais. Isso no Brasil é mais do que óbvio, né? É claro que é tão claro que nossa produtividade, nossa produção cada vez aumenta mais. E a ideia é que se produza mais, degradando ainda menos o meio ambiente. Evidentemente que vamos abrir ainda novas áreas no Brasil, até porque nós temos 66% do nosso território totalmente preservado, inclusive com relação aos recursos naturais, certo? Mas, assim, com o aumento da necessidade de aumento de produção de alimentos, não é através da produtividade que vamos conseguir alcançar esse objetivo. Mas também digo que, com relação à proteção de meio ambiente, nós estamos com sobra, né? Através do estudo feito pela Embrapa aí recentemente, através das informações obtidas através do Cadastro Ambiental Rural, foi verificado que o produtor rural brasileiro protege mais do que deveria. E isso é ótimo, tá certo? E isso aí entra em várias questões aí que nós temos que trazer aí para a população predominantemente urbana, desse conhecimento de que muitas vezes o produtor é vilanizado quando não deveria, correto? Pessoal, eu vou tratar com vocês aqui um pouco de algumas questões importantes da matéria que eu vou indicar para vocês estudarem, tá? Nessa matéria de informática. E eu adianto para vocês que, apesar de a apostila ser bastante, digamos assim, teórica, né? Ela traz bastante conceitos, né? Do que são computadores, quais são os tipos de computadores, quais são os tipos de dispositivos, as peças de computador, né, as mais variadas partes, o que é hardware, o que é software, aplicativos de produtividade, né, que são o Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, também traz esse link de como utilizar a informática para nós, de forma benéfica no agronegócio, para que nós sejamos mais produtivos, correto? Então, eu vou tratar um pouco desses principais conceitos com vocês, mas eu vou acabar deixando para vocês lerem em casa, né, a maior parte desses conceitos, para que vocês possam ter facilidade na hora de executar as provas. E também vou tratar aqui com vocês nessa aula de hoje a respeito de uma planilha de Excel, de certa forma simplificada, não vai ser uma planilha muito complexa, até porque vocês têm as matérias aí, terão as matérias de matemática básica e financeira, a matéria de contabilidade, né, rural, e finanças rurais também. São 3 matérias que, com certeza, os tutores, aí, os respectivos tutores, tratarão de forma mais aprofundada em como você produzir essas planilhas, né, e alimentar essas planilhas. Mas eu vou fazer de uma forma introdutória, porque isso, com certeza, vai beneficiar logo mais vocês aí em atividades e também em avaliações que vocês terão adiante. Então, pessoal, eu vou começar com essa planilha que eu bolei para vocês aqui. Não tem nenhuma complicação, não sei se vocês têm vivência com planilhas, já produziram, já conseguem montar planilhas no Excel. Então, vou fazer um passo a passo aí, de forma mais breve possível, para que quem não tem essa experiência possa aprender e também quem já tem a experiência possa até um pouco, de certa forma, aperfeiçoar. E eu conto com a contribuição de vocês, assim que sempre que vocês quiserem debater e questionar através do chat aí. Então, eu vou tirar o meu vídeo aqui e colocar a planilha para vocês, ok?
Pessoal, se alguém não estiver visualizando a planilha aí, me avisa. E eu também peço que você, vai ser como vai ser instantâneo aqui, eu vou estar alterando, mexendo na planilha, né? Digitando nela e indicando as coisas a vocês aí na planilha de forma simultânea. Então, se não estiver aparecendo para vocês, eu peço que vocês me informem aí no chat. Ou até mesmo por áudio também. Se vocês quiserem fazer alguma indagação, até mesmo falar alguma coisa, pode ser por chat, por áudio também. Só peço que vocês liberem o áudio, falem e aí coloquem no mudo de novo, tá bom? Pessoal, então vamos lá. Eu elaborei uma planilha de Excel para vocês aqui. De certa forma, ela é simples, tá? Sem muita complexidade. De um produtor, né? de um pecuarista, né? De gado bovino. É uma planilha simples que ele precisa ter aí para identificar os seus animais. Hoje nós vemos aí cada vez mais os produtores estão se adaptando às novas tecnologias, então eles estão cada vez mais optando por identificar os animais, por registrar peso de entrada, periodicamente pesar os animais e ter um controle mais rígido da sua produção, até mesmo para ele melhorar a produtividade e também ter poder de barganha na hora da venda do animal, para frigoríficos e tudo mais, acompanhar a questão de rendimento de carcaça, né? Rendimento da carcaça do animal, acabamento e tudo mais. Então, eu coloquei aqui, ó, para quem não tem essa experiência ainda, acredito que alguns já têm uma certa vivência, eu vou desde a parte mais básica aqui. Então, quando você vai criar uma planilha, você tem que primeiro identificar o que você quer, né? Qual é o seu objetivo. No caso, nosso objetivo aqui numa hipotética, né? No caso, é uma hipotética propriedade que crie gado bovino, você identificar os animais, né? Por número, né? Seria brinco, normalmente um brinco no animal, num gado bovino, você vai colocar 0001, 0002 e assim vai. No caso, eu coloquei aqui A1, A2, A3, até por questão de que se você coloca 0 aqui, ele vai tirar a casa decimal, vai ficar só 1, 2, 3, e vai confundir com os numerais aqui da parte esquerda da planilha. Então, nós temos a identificação de cada animal aqui, A1, A2, A3, até A15, correto? E logo na frente, na coluna B, nós temos aqui o sexo do animal, né? onde M, logicamente, ele representa macho e o F representa fêmea, correto? Na coluna C, nós temos aí a idade do animal, dos animais em meses, tá? À frente, na coluna D, nós temos o peso de entrada dos animais, correto? O peso em quilos, tá? Na coluna E, o peso em quilos, né, dos animais no momento atual, né? Vamos supor que o proprietário tenha pesado hoje os animais e ele conclui essa planilha hoje, correto? Uma data hipotética, vamos colocar como se fosse hoje. Então, o peso atual do animal. Vamos supor que nesse período aqui de peso de entrada até o peso atual tenha transcorrido aí um prazo de 6 meses, tá? É uma média que eu coloquei aqui. E aqui, finalmente, na F, o ganho no período, em quilos também. Correto? Pessoal, logicamente, vocês podem estranhar que todos os machos ganharam 81 quilos e todas as fêmeas 72 quilos, mas eu fiz para não ter que ficar colocando ganhos diferentes. Vamos supor assim, um macho ali ganhou 170 gramas por dia, outro macho ganhou 445, então eu fiz uma padronização aí para não... eu coloquei uma média aí, se eu não me engano, de 450 gramas por dia por animal macho, e um de fêmea eu coloquei na faixa de 370 gramas, eu acho, por dia, tá? Num padrão. É claro que, na realidade, esses animais aí vão apresentar ganhos variados, né? Sempre vai ter animal um pouco melhor geneticamente que o outro, correto? Animais predominantes também, etc. Bom, pessoal, então, assim, num caso hipotético, que pode até surgir numa prova para vocês, tá? Vocês podem se deparar com esse tipo de exercício, esse tipo de atividade. E vocês têm que estar preparados para poder conseguir concluir a atividade. É claro que vocês vão ter todas as ferramentas às mãos, né?
inclusive a internet. Como eu sempre falo para meus alunos, até não falei no início da aula, usem, utilizem as ferramentas que vocês têm online, né? O Google, os vídeos do YouTube, pesquisem tudo, né? O Google hoje te dá tudo o que você precisa, né? Mas também não deixem de ir nas bibliotecas, né? Atrás de livros, né? Se você tem bibliotecas à disposição na sua cidade, no caso IVM, não deixe também de procurar obras aí que aprofundem os temas, né? Não fique só preso à internet, que é uma ótima ferramenta hoje, mas ela não é totalmente completa, né? Apesar de você conseguir encontrar hoje muitas obras aí completas, como no formato e-book, né? Ou livro online, correto? Então, vamos lá. Digamos aqui, pessoal, aqui embaixo seriam as médias que nós queremos achar, entendeu? Através dessa planilha, correto? Nós vamos utilizar as fórmulas básicas aqui para encontrar esses resultados. Então, para nós encontrarmos a média geral de idade desses animais, correto? Nós vamos ter que pegar cálculo da coluna B, certo? A coluna B que representa, aliás, desculpa, a coluna C que representa a idade em meses e as colunas dos respectivos animais. Então, se eu quero a média geral de idade, quer dizer que eu vou calcular a idade geral, a idade média de todos os animais, correto? Eu vou pegar, praticamente, se eu fosse fazer esse cálculo, um cálculo muito simples, eu iria somar todas as idades, né, de todos os animais e dividir pela quantidade de animais, correto? Que são 15. No caso, para fazer essa fórmula de forma mais simplificada e até mesmo mostrando como vocês teriam que fazer numa avaliação que exija que você explique que fórmula que você fez, como você chegou no resultado, não simplesmente só falar que eu somei aí todas as idades e dividi pelo número de animais. Bom, isso é óbvio. Agora, o Excel exige que você evolua uma fórmula, correto? Então, nós vamos colocar aqui igual, escrever média, tá? Abrir um parênteses, nós vamos colocar aqui, ó, C2 dividido por C16. Tá correto? Então, aqui nós encontramos a média de idades dos animais, 9,86667, correto? Essa fórmula é aplicável aí para a gente poder achar a média aí, de cálculo de médias, né? Pessoal, aí nós temos uma questão que, por exemplo, poderia ser exigido de vocês, ou até mesmo uma atividade prática, quando vocês estiverem trabalhando em qualquer tipo de empresa que vocês necessitem utilizar esse tipo de ferramenta, vocês podem ter que usar casas decimais, a menos ou a mais. Vocês vão aqui nesse campo aqui, ó, número, e vão adicionar ou diminuir casas decimais. Vamos supor que o exercício peça, ou a pessoa que te solicita uma planilha, ou por convenção própria, né, você mesmo quer colocar 2 casas decimais, você coloca aqui, ó, 9,87. Você quer aumentar a casa decimal, você coloca mais, você vai evoluindo dessa forma aqui. Eu estou indicando com o mouse. Correto? Vamos colocar aqui 2 casas decimais após a vírgula. Vamos lá. Média geral de peso de entrada, pessoal. Então, nós vamos pegar a coluna D, correto? Vai ser basicamente a mesma forma. Igual, escreve média, abre parênteses, você vai colocar D2, 2 pontos, né? No caso, 2 pontos que você vai digitar, D16. Aqui você tem a média geral de peso de entrada dos animais, envolvendo todos os animais, que é 188 quilos e 267 gramas, tá bom? Aí nós vamos encontrar aqui embaixo, nós estamos solicitando um cálculo de média geral de peso atual. Então, desculpa. Alguém falou alguma coisa aí? Não sei se era alguma indagação, algum questionamento. Vamos continuar. Então, logo após aqui, nós temos então o peso, na coluna E nós temos o peso atual dos animais, né? Considerando aí um prazo de 6 meses, tá? Que, hipoteticamente, eu fiz para fim de cálculo. 6 meses após a entrada dos animais, nós temos a média de peso geral. Para encontrar ela, nós temos igual, média, aí parênteses,
B2, 2 pontos, E16. Então, nós temos 265 quilos e 6 gramas. Tá? Então, basicamente isso aqui. Eu estou sendo repetitivo, pessoal, para quem não tem a experiência aí com Excel, possa fixar bem. Aí aqui nessa coluna 26, aqui nós temos a diferença da média de peso. Tá? Como é que nós vamos encontrar essa diferença da média de peso atual para o peso de entrada? Aí nós vamos fazer um cálculo um pouco diferente. Pessoal, às vezes quando der uma paradinha aqui, porque eu estou aceitando alguma pessoa que está entrando nova ou alguma situação que ocorreu aqui, tá bom? Então, nós temos o cálculo de igual, média. Aliás, desculpem. Igual 26 menos 25. Desculpa. Só um minutinho aí, pessoal. Tive um probleminha aqui. Pessoal, deixa eu perguntar para vocês. Está tudo certo aí? Que vocês estão visualizando a planilha, apenas a planilha, ou tem mais coisa sendo visualizada que está poluindo a imagem? Pode me dar o feedback no chat aqui, se houver necessidade. Só a planilha mesmo. Só a planilha, né? Sim, professor, só a planilha. Ok, beleza. Tá, pessoal. Dando sequência, então, eu acho que entrou 2 alunos novos aqui. Sejam bem-vindos, tá? A aula já está um pouquinho já avançada, mas ainda no começo da planilha. Pessoal, vamos lá. Vamos achar o cálculo, então, da diferença de média de peso, tá? Igual, nós temos que encontrar, então, a diferença entre a coluna 25 com a 24, né? E é B. Então, nós temos aqui B, 25, menos 24. Menos B, 24, desculpem. B, 25, menos B, 24. Então, nós encontramos aí o valor de 76,8 quilos. Tá? E volto lá. Se eu quiser aumentar a casa decimal, eu vou aumentando lá em cima. E vou diminuindo aqui também. Aqui deu 77 quilos redondo, porque ele jogou para cima, né? Como 76,8 está mais próximo de 77 do que de 75. 76, aliás, redondo, ele vai para cima. Então, nós aumentamos ou diminuímos aqui a casa decimal. Ok? Se você fizer ao contrário, colocar B igual B24 menos B25, vai dar o mesmo valor, só que vai dar menos, né? Então, não seria o adequado. Você tem que calcular primeiro o valor maior para diminuir pelo menor, correto? Vamos lá, dando sequência. Aí, pessoal, claro que na prática vocês têm que ter essa atenção, é por isso que pode parecer repetitivo, mas isso aqui que eu vou passar agora, a partir de agora, serve para vocês terem atenção, especialmente se vocês tiverem uma situação numa atividade, numa avaliação mesmo, algo que vale a nota na atividade online, vocês terem muita atenção nesse momento. Porque assim, eu trouxe para a realidade. Se você tiver uma propriedade rural e você for fazer uma planilha dessa, você não vai colocar, muito provavelmente vai acontecer, dependendo, lógico, do seu manejo na fazenda, da sua tecnificação, muito provavelmente vai estar dessa forma a planilha, sabe? Você vai estar no mangueiro, vai entrar macho, vai entrar fêmea, misturado, muitas vezes. Não estou falando que sejam todos os casos. E aí você vai ter uma planilha misturada, né? Animais com numerações, não vai ter machos na sequência e fêmeas na sequência necessariamente, vai ter mistura de animais. Então, a partir de agora, o que vai ser, vocês vão ficar atentos aqui com essa questão de ter atenção para fazer o cálculo e não errar as informações, correto? Aqui, nós pedimos a média de peso dos machos na entrada. Então, nós estamos na coluna B, D de dado, e nós vamos considerar apenas os animais machos, correto? Então, nós vamos ter a seguinte fórmula. Igual, média, abre parênteses. Nós vamos ter aqui D1, ponto e vírgula, D2, ponto e vírgula. Próximo animal macho é a coluna... Desculpa, já estava até errando, tá vendo como é que é o negócio? É D2.
Você sempre tem que desconsiderar a coluna 1, porque a coluna 1 sempre vai estar a questão de identificação dos animais, identificação, sexo, idade, mês, então sempre vai começar na coluna 2, tá? Coluna 2, D3, coluna 3. Próximo animal macho, coluna 7. Então, D7. Próximo animal macho, coluna 9. 9 e 10. T9, T10. Depois, o próximo animal macho vai estar na coluna 13. D13, ponto e vírgula. Próximo animal macho, colunas 15 e 16. Então, D15 e D16. Aqui tem a média de entrada de peso dos animais machos na entrada, certo? 192 quilos e 750 gramas. Próximo, média de peso das fêmeas na entrada. Então, mesma coisa. Média. Abre parênteses. Eu tenho coluna D4, coluna D5 e D6, D5 e D6. A próxima coluna seria a coluna 8, D8. Próxima coluna D11, D12. D11, D12. Próxima coluna e última, D14. Fecha parênteses. Opa, saiu alguma coisa errada aqui. Aqui, faltou D. Faltou um número aqui, faltou D5. 183 quilos, 143 gramas, correto? É o peso dos animais fêmeas. Logicamente que os animais fêmeas normalmente vão ter um peso menor aí, trazendo para a realidade, né? Então, a planilha condiz com isso aí. Média de peso atual dos machos, então. Vamos lá? Nós temos aqui igual. Opa, média. Mesma coisa. Vamos fazer agora pegando a coluna E, correto? Nós temos E2. Pessoal, só um adendo aqui, uma observação. Nós temos que ter muita atenção nesse momento, porque qualquer número ou letra que você escreva errado não vai dar certo. Então, se porventura você finalizar a fórmula e aparecer como apareceu anteriormente para mim ali, o jogo da velha nome, é porque você digitou alguma coisa errada ou faltou algum elemento na fórmula. Então, você vai apertar um F2. Quando acontece o que aconteceu anteriormente, você vai apertar um F2 que ele vai voltar. Ó. Eu dei um Enter aqui e errei, certo? Então, F2 vai voltar no que eu estava escrevendo. Tá? Vamos lá. Para você não perder, não ter que fazer tudo de novo. Nós temos aqui E7, E9 e 10. Nós vamos ter E13, E15 e 16. E15 e E16 para fechar. Pessoal, aí, média de peso atual dos machos, e eu errei. Alguma coisa errada aqui, ó. Faltou E aqui. Vocês fiquem atentos, porque às vezes na digitação pode dar alguma falha no próprio teclado, tem tudo isso aí. Tá, faltando duas colunas. Alcançamos aí o valor de 241,75. Agora, pessoal, para quem não tem a vivência aí, a gente tem uma forma de tornar isso um pouco mais simples, né? Bom, se eu vou calcular a média de fêmeas agora, média atual das fêmeas, eu posso dar um F2 aqui na coluna 29, que trata da média de peso das fêmeas na entrada. Eu seleciono aqui tudo que foi escrito, correto? Vou lá na coluna 31, que é o média de peso atual das fêmeas, dou um Ctrl V, né, que é colar. Aí eu dou um F2, de novo, que é renomear, né, o comando de renomear, o atalho. E aí eu vou só corrigir as colunas. Eu troco D por E. Correto? E aí eu obtenho aí a média de peso atual das fêmeas.
professor, tem como repetir aí, fazendo favor? Esse Vou procedimento? repetir, vou repetir. Deixa eu só corrigir aqui que houve até um erro aqui. Por isso que eu peço muita atenção, pessoal. Você tem que fazer e tem que revisar, porque para você errar é muito fácil. Professor, é F2 ou F12? F2. F2 é o comando quase que universal aí do Microsoft Office, né? O Microsoft Office é o pacote que tem todos os programas aí de produtividade da Microsoft. Então, que são os mais utilizados aí no mundo inteiro, né? Realmente, eu acho que 90 e poucos % da população utiliza esse Microsoft Office. Então, tanto no Word, quanto quando você vai renomear uma pasta, é tudo F2, né? Sempre o comando atalho para você renomear. Eu vou repetir isso aí, tá? Fica tranquilo. Então, assim, pessoal, trazendo para o lado prático, você vê que um mínimo de que você desconcentre, você pode errar um cálculo. Então, aqui eu tinha verificado que eu havia deixado de colocar alguns Es, né, em alguns animais aqui dos machos, né? Tá? Então, vocês têm que ficar atentos. Vamos supor, se você errar e passar para a coluna adiante, você vai ver o peso atual das fêmeas deu maior que dos machos. Peraí, será que não está errado? Você volta lá e corrige dos machos. Então, é sempre você fazer e revisar. Vamos lá, repetindo então. Eu preciso da média de peso atual das fêmeas, correto? Que está localizado na coluna E. Ali. Então, eu vou lá, como eu já calculei a média de peso das fêmeas na entrada, que está na coluna D, eu vou lá na coluna 29, né, da média de peso das fêmeas aqui, eu dou um F2, e aí eu vou encontrar a fórmula, correto? Aí eu vou no comando de selecionar, eu posso tanto com o mouse, selecionar aqui, arrastando, ou posso simplesmente usar os comandos do teclado, né? Quando você vai desenvolvendo mais prática, você vai usando os comandos do teclado, que são as setas Shift, Ctrl e a seta para a esquerda, ó. Eu vou bater no teclado e vou selecionando tudo. Aí eu dou um Ctrl C. Ou eu posso simplesmente apertar com o botão direito do mouse e copiar. Correto? Opa, deu uma alteração aqui. Quando acontecer algum erro aqui, ó, no comando que sem querer você aperta, ó, você viu que mudou, ele foi para 0, né? Apagou a fórmula. Então você aperta Ctrl Z. Se você, ó, vamos supor, eu dei um delete aqui. Apaguei, perdi. Eu não preciso refazer, eu dou um Ctrl Z que ele volta ao status anterior. Vamos apagar de novo. Eu posso ir lá em cima também, ó. Apertar nessa flechinha, desfazer, limpar. Ele volta. Correto? E serve tanto para frente, quando eu quero refazer aquilo que eu já tinha feito. Vamos dizer que eu quero voltar naquele delete, eu aperto para de refazer. Mas aqui eu quero desfazer porque eu preciso desse valor aqui que era o correto já. Então tá, então F2, pessoal, seleciona tudo, dá um Ctrl C, ou com o botão direito do mouse, você clica em copiar. Opa, de novo. E aí você vai lá na coluna 31 da média de peso atual das fêmeas, você vai dar um F2, tá? No caso, já estava preenchido, eu vou repreencher, ó. Dou um Ctrl V daí. Ou aperto com o botão direito do mouse e coloco colar, que vai estar a opção colar. Aqui eu já colei, não vai ter mais colar, mas se eu não tivesse colado ainda, apareceria embaixo de copiar aqui a opção colar. Tá? E aí, o que eu vou alterar aqui? Né? Como eu quero a média do peso atual, eu estou na coluna E, então, não na D. Como eu copiei lá o cálculo da coluna D, que representa a média de peso de entrada das fêmeas, eu vou ter que só mudar aqui o D para E. Porque os números correspondem aos animais que eu quero, que são as fêmeas. Certo? Número 14, coluna 14 aqui, ó. Coluna 14 é fêmea e assim vai. Então, eu posso poupar esse trabalho de ter que digitar todos os números de novo, ponto e vírgula, escrever a fórmula igual, média, abre parênteses e tudo mais. A gente corta caminho aqui para acelerar, porque na nossa vida tempo é dinheiro. E a gente precisa otimizar o nosso trabalho, correto? Então, aqui eu chego na média de peso atual das fêmeas. 255 quilos e 143 gramas. Correto? Simples assim. Aí, pessoal, eu chego aqui e preciso do cálculo na coluna 33, da média de ganho dos machos. Correto? Então, vai ser basicamente o mesmo cálculo dessa diferença de média de peso aqui. É um pouco mais simples, né? Eu vou colocar apenas um igual. Tá? Aí, que coluna que eu vou pegar para calcular essa média de ganho? Que colunas que eu vou pegar para calcular essa média de ganho dos machos? Né? É a coluna 31 aqui, ó. B31, tá? Desculpa. B30 menos
a B28. Lembre-se que eu falei antes, se você quiser achar essa diferença, tem que calcular o número maior, que é o valor do peso atual dos animais, menos o peso antigo, o peso de entrada. Né? Porque se eu calcular ao contrário, vai dar um valor negativo. Então, eu vou lá, igual B30 menos B28. E aí eu tenho aí o valor de 81 redondo, né? A média de ganho dos animais machos. E aí você vê que vai bater com isso aqui, né? Tá vendo aqui que a média de ganho é 81. Correto? Então você vê que fechou o cálculo. Pessoal, volto a repetir, né? Na prática aqui, eu acho que alguns aí já devem ter tido vivência com animais. Então a média de ganho foi exatamente igual para todos os animais machos. Repito porque tem alguns alunos novos aí que não pegaram essa parte, eu acho. E o mesmo valor de ganho no período dos animais fêmeas. Tá? Mas isso aí só para eu padronizar, para não ter que ficar colocando animal por animal, o ganho médio diário é diferente, eu ia ter que fazer muitos cálculos aqui para criar essa planilha já meio semi-pronta para vocês. Tá? Mas evidentemente que esses ganhos aqui seriam diferentes na realidade. Né? Cada animal tem um ganho diferente por dia. É muito variável mesmo. Então vamos lá, cálculo da média de ganho das fêmeas. Aqui está errado, tá? Não sei porque estava escrito errado aqui. Vou corrigir. Média de ganho das fêmeas no período desses 6 meses, né, que é o período da entrada dos animais até o peso atual. Foi um transcurso de tempo de 6 meses aí, hipoteticamente. Então, nós vamos pegar novamente, colocar igual. Aí nós vamos pegar a coluna da média de peso atual das fêmeas, que é a coluna B31. Correto? B31 menos a coluna B29. Tá? E aí nós encontramos aqui o valor. Aí não está. Deixa eu fazer aqui. Igual B31 menos B29. 72 quilos, tá? A média de ganho das fêmeas. Ficou em 72 quilos redondo também, tá bom? Então, vocês veem que bate aqui com o ganho final. Professor, só uma dúvida. Tem hora que você coloca a letra minúscula e a letra maiúscula. Isso aí não influencia, não, né? Não influencia em nada, absolutamente nada, tá? Pode ser tanto minúsculo quanto maiúsculo, isso aí. Não vai influenciar em nada. Pessoal, e para finalizar aqui essa planilha, tá? Nós temos aqui a diferença média de ganho entre animais machos e animais fêmeas. Eu coloquei MF aqui porque senão vai ficar muito comprido, tá? E aí é a mais simples de todas aqui também, mas da mesma forma, né? Vou apertar igual. E aí, onde é que eu tenho a média de ganho das fêmeas e a média de ganho dos machos? Na coluna, a média de ganho dos machos eu tenho na coluna B33 e a média de ganho das fêmeas eu tenho na coluna B34. Então, como a gente já viu aqui que a média de ganho dos machos foi maior do que das fêmeas, eu vou pegar primeiro a média deles, que está um valor maior, né, para não dar número negativo novamente, e diminuir, B33 menos B34. Aí nós encontramos aí 9 quilos. Então, os machos ganharam nesse período a média de 9 quilos a mais do que as fêmeas. Lógico que alguns ganhando mais, outros menos, mas no geral nós encontramos essa média de 9 quilos a mais que as fêmeas, correto? E aí, se nós precisarmos aí de mais casas decimais, como eu falei para vocês, nós encontramos aqui, ó, nesse campo aqui de número, tá? Para aumentar as casas decimais ou diminuir. Então, pessoal, tenham muita atenção, porque tanto na prática, mas principalmente para fins de avaliação e atividades aí no AVA, de atividades que nós possamos, nós tutores, mediadores presenciais que estão interagindo de forma remota nesse período, podemos encaminhar atividades ou avaliações que exijam que você coloque 2 casas decimais após a vírgula, ou 1 casa decimal, ou 3, e vocês vão ter que estar atentos a isso para que não haja equívoco, não haja perda de nota. Perda de nota, né? Você não vai perder a questão inteira porque você não seguiu, você acertou o valor, por exemplo, mas não colocou a quantidade de casas decimais adequada. Vai perder nota, certo? Porque é critério de avaliação. Então, fiquem atentos. E também na prática, evidentemente, que você pode ter necessidade de colocar mais casas decimais, a depender do seu objetivo, você tem que ter atenção com isso também. Então, assim, pessoal, nesse campo aqui também nós encontramos aqui no número encontramos alguns formatos que contábeis, né? Por exemplo, de reais, dólares, euro, e uma infinidade de coisas, né? Que só tendo a prática mesmo, só praticando, que para você poder
criar essa habilidade. Eu criei essa planilha um tanto quanto simplificada, tá? Mas que é utilizada, muito utilizada por produtores de pecuaristas, né, de gado bovino, planilhas básicas, mas que são muito utilizadas e dessa forma que eu construí para vocês, ela facilita, né? E ela garante o cálculo, né? É muito mais fácil você errar com uma calculadora, fazendo cálculo de coluna por coluna. Imagina que você tem aqui 300 animais para calcular, né? Então, é muito mais fácil você ir pelas fórmulas, correto? Apesar de também dar um pouco de trabalho, o resultado correto é muito mais... você tem muito mais eficiência, você com certeza vai chegar muito mais facilmente ao resultado correto. Mas lembro que vocês devem fazer e revisar sempre, tá? Tanto na prática profissional de vocês, quanto para fins de avaliação. Pessoal, alguma dúvida aí que vocês queiram perguntar a respeito da planilha? Podem ir falando aí, né? Enquanto eu estou falando, pode mandar no chat ou pode ligar o áudio e mandar assim que vocês encontrarem necessidade. E para finalizar essa parte aí de planilha do Excel, a gente tem que tentar caprichar ela o máximo possível. Só a parte de lapidação, digamos assim, do documento. Quando você criar a planilha, seria bacana você, nessa parte aqui de cima, que consta, você escreve identificação, né? As colunas que você coloca, na primeira coluna você coloca aí o que quer dizer cada coluna. Identificação, sexo, idade, meses, em meses, peso, em quilos, né? Peso de entrada, peso atual e ganho no período. Você selecionar tudo aqui, ó, por exemplo, vamos supor que eu escrevi, né? Vamos apagar aqui. Vamos dar um delete aqui. Vamos supor que eu quero começar com identificação. Então, eu escrevo identificação aqui. Opa, não queria escrever. Já mudou para letras minúsculas. Identificação. Aí, por exemplo, aqui, tá, eu quero escrever sexo. Então, se eu quiser, depois que eu escrevo todas as colunas, eu posso chegar aqui no final e novamente dar aquele comando mais prático, que é seta para a esquerda, juntamente com Shift e Ctrl, e selecionar tudo. Ó. Uma clicada, eu selecionei tudo. Eu dou um Ctrl N, o negrito. Tá? Ou eu posso ir aqui, simplesmente nesse campo aqui de fonte, ó, apertar negrito. Aqui eu posso apertar negrito, eu posso colocar em itálico, sublinhado, da forma como eu quiser, da forma como eu quiser destacar. Eu posso simplesmente aumentar o tamanho da fonte, tá? Também. Opa, desculpa. Tem um comando errado aqui. Simplesmente aumentar o tamanho da fonte. Eu vou aqui no tamanho da fonte e tudo mais. Para destacar um pouco mais, você pode colorir o fundo, né? Pode selecionar aqui esse campo para destacar na hora de você fazer o cálculo, para você não confundir na hora de colocar a coluna com a numeração. Vamos supor, você tem que começar por C2, né? Se o C1, na verdade, não vai dar cálculo nenhum, você vai errar o cálculo. Então, você pode selecionar aqui e pintar o fundo, correto? Então, nós temos várias formas aí de destacar mais a nossa planilha da forma como a gente quiser, tá bom? E caprichar, nós podemos selecionar todo o campo da planilha também, né? E colocar a borda, né? Aqui no campo fonte também, nós perdemos aqui nesse cantinho, nós temos todas as formas de borda, tá bom? Nós podemos colocar borda, você destaca menos e fica mais difícil para você visualizar na hora de fazer a fórmula, você colocar, né, as colunas adequadas, corretas ali, como eu mostrei para vocês. É muito fácil de errar. Eu posso selecionar aqui e colocar a borda, todas as bordas. Certo? Isso facilita muito na hora de você visualizar, para fazer a fórmula, para fazer o cálculo. Ok, pessoal? E por fim, nunca se esqueça de dar um Ctrl B, né? É o comando, né, o comando atalho para salvar o arquivo. Quando você abrir o arquivo, primeira coisa que você vai fazer, abrir o arquivo, você vai dar um salvar como, correto? E você vai escrever o nome do seu arquivo aqui e você vai nomear esse arquivo, salvar, e depois você só dá um Ctrl B, que ele sempre vai estar salvando em cima daquela nomeação que você deu. Sempre vai salvo em cima. Isso serve para todos os tipos de dispositivos de produtividade do Microsoft, tá? Do Microsoft Office. Serve para o Word, serve para todos. Ctrl B. Então, assim, a dica que eu dou quanto a isso também, se vocês estiverem fazendo um trabalho escrito, por exemplo, é importante que vocês estejam salvando o tempo todo. Por quê? Eu vou voltar aqui, tá, pessoal? Vou fechar a planilha. E voltar para o vídeo. Então, é importante que vocês estejam sempre salvando o arquivo o tempo todo, para que você não perca. Vamos supor que você tem uma queda de energia, você tem um problema com o computador mesmo travar, o dispositivo travar, alguma coisa assim, você não perde o arquivo, né? Aquela coisa,
Eu que sou advogado, a gente costuma brincar assim, advogado em começo de carreira, tem muito problema sempre com esse negócio de adição. Às vezes você não tem o hábito no começo da carreira, quando você está começando a trabalhar, de ficar salvando o tempo todo, aí você acaba perdendo muito trabalho feito e tem que refazer. Então, é bom estar sempre dando Ctrl B a cada passo que você altera no arquivo. Vamos lá, deixa eu só ver, alguém teria como saber o ganho por mês aí na planilha? Questionamento aí de Jeová. Sim, teria como você fazer, sim, o ganho por mês. Você teria que complementar mais a planilha, né? Você teria que complementar mais a planilha e colocar as faixas por mês de ganho, né? Você teria que criar novas, você teria que primeiro pesar o animal por mês, todos os animais por mês, né? E criar mais, vamos dizer assim, entrou em dezembro de 2019, vamos colocar janeiro de 2020, os animais entraram. Então, eu faço o peso em janeiro de 2020. Aí, em fevereiro de 2020, 30 dias depois, eu realizo nova pesagem. Coloco uma coluna com essa nova pesagem. Aí eu faço a pesagem de novo em março e assim por diante, até completar 6 meses aí, colunas de cada mês, e aí eu consigo, da mesma forma que eu fiz ali, você consegue ter a média mensal também. Então, assim, a planilha pode ser muito maior, né, pessoal? Eu só fiz um pouco mais simplificada, senão a gente ficaria aqui muito tempo calculando. Eu tinha que passar para vocês todos os cálculos aí. Então, assim, a dica que eu dou aqui que vocês estejam atentos, possam criar planilhas assim para ir treinar, se vocês arranjarem um tempo. Eu sei que todo mundo aí sempre está corrido com trabalho, com compromissos pessoais, mas a gente tem que ter um pouco de paciência e realmente se dedicar para que a gente possa aprender da melhor forma. E, lógico, aqueles que já trabalham com esse tipo de dispositivo, que já utilizam, né, vão ter um prato cheio aí para poder praticar. O que eu sempre oriento vocês para fins de avaliações de atividades, vocês terem muita atenção com o que se pede na atividade, né? A gente tem é muito comum a gente ver alunos errarem respostas ou parcialmente as respostas por falta de atenção, por falta de problema de interpretação de texto. Então, leiam, releiam a questão, tenham atenção no que está sendo pedido, tintim por tintim, né? Leiam pausadamente e observem o que realmente está sendo pedido para que não falte nada na sua resposta, tá? E se caso vier atividades que exijam planilhas, que sejam feitas planilhas ou que sejam explicados como foram as fórmulas, como você chegou naquele resultado, serão várias perguntas no meio de uma única pergunta, né? Então, você tem que ter muita atenção para poder responder tudo o que se pede para não perder pontuação. Fiquem tranquilos, não vai ser nada, nunca vai ser nada fora da realidade, sempre vão ser atividades um pouco mais simplificadas nesse início, tá bom? Pessoal, professor, você estava falando da avaliação, né? Então, amanhã vai estar disponível, né? Começa amanhã. Deixa eu só ver. Ok, dá um tempinho aí para você checar essa data. Mas a minha pergunta é o seguinte. Vocês têm... Pode falar. Porque a gente tem essa apostila que a gente trabalhou até agora, né? De introdução à informática. Nessas avaliações, dá uma dica para nós, serão cobrados aqueles conteúdos, né? Porque tem um histórico falando da informática, a gente tem que se preocupar com isso? Ou será uma prova essencialmente prática a modelo desse exercício que você trabalhou com a gente? Não, a prova é porque assim, nós temos a prova teórica e a prova prática, né? Temos as duas provas. Então, a prova teórica, ela sempre vai ser baseada em exercícios, questões objetivas e questões subjetivas. Tá? Normalmente, nas nossas aulas presenciais, nós aplicamos também sempre uma prova teórica, né? E uma prova prática, e a prova teórica ela vem de Brasília, correto? Vem do Senado Central. Nós temos só nosso dever aqui como tutores de cada polo, avaliar a prova e ver se ela está adequada para os alunos e se ela não contém nenhum erro, né? Pela nossa expertise nas matérias, a gente verificar se não tem nenhum erro e repassar isso para o Senar, para corrigir eventual erro. E também, na ocasião de que a gente entenda que está muito fora do nível, a gente pedir que seja feita por consulta, a prova tem que ser enviada ofício para o Senar Brasília e tudo mais. Não vai ser o caso porque
não vamos aplicar de forma presencial, né? E aí não haveria nem consulta também, porque ela é proibida. Nesse caso, sendo online, é o mesmo padrão. Não sei se vai ser exatamente o mesmo formato de prova, tá? Mas a prova teórica geralmente sempre foi assim, 10 questões subjetivas, né, de marcar X, né, de alternativas, e 2 questões de discorrer. E a prova prática sempre foi elaborada por nós, sempre trazendo para o lado mais prático. Então, na questão, na matéria de introdução à informática, é muito possível, pode ser possível que venha uma planilha, né? Porque é a parte prática. Ou pode ser que seja exigido que você discorra textos, né? Vamos por uma simulação de envio de e-mail, uma simulação de envio de um ofício, como você redigir de forma correta e tudo mais. A arma que vocês têm nesse momento, para fazer essa prova de forma remota, é todas as ferramentas da internet, né? Vocês têm não sei como é que o Senar está exigindo de vocês aí, o Senar Brasília está orientando vocês em como fazer essa avaliação. Não posso dizer porque também é muito novo para a gente aqui, a gente está alinhando essas questões, mas eu acredito que nessas provas online vocês sempre tiveram essa possibilidade de fazer consulta, né? Então isso já facilita bastante para vocês. Até porque também a prova prática geralmente um pouquinho mais complexa, é assim que vocês talvez tenham necessidade de consultar. Mas aí, como eu falei para vocês no início da aula, vocês têm muitas ferramentas aí ao alcance de vocês, na internet e outros meios também. Pessoal, era basicamente isso. Desculpa, eu respondi sua dúvida com relação à avaliação? Sim, ok. Obrigada. Tá. Pessoal, então tá, eu estou à disposição de vocês, tá? Sempre que quiserem aí trocar ideias, trocar mensagem. Eu queria entrar um pouco mais aqui na parte na parte teórica, né, da matéria. Realmente não deu tempo, né? Eu achei até que ia ser mais rápido um pouquinho a questão da planilha, mas já deu a nossa hora aí. Nós temos que cumprir o horário. Tá bom? Eu agradeço vocês, um abraço para todos vocês e estou à disposição e conto com vocês aí sempre presentes nas atividades, tá? Obrigado. Boa noite para vocês.